regra dos 14 kilobytes de tamanho. Você deve ter ouvido falar já dessa regra. Tem gente fazendo vídeo sobre isso no YouTube, escrevendo artigo, e é um assunto interessantíssimo que tem umas nuances que hoje em dia fazem total diferença. Eu quero aqui nesse vídeo primeiro explicar o que é a regra dos 14 kilobytes, de onde surgiu, por que 14, e segundo, explicar o impacto disso no nosso dia a dia, que é quase nenhum. Pasmem, quase nenhum. Esse é o ponto forte do vídeo. Explicar como não. Seu site não precisa ter menos que 14 kilobytes para ser entregue com a velocidade. Então vamos lá, vamos do começo. Vamos passar por um pouco de tudo aqui. Regra dos 14 kilobytes. Primeiro, a gente aqui está falando de entregar conteúdo ou um site, né, para um cliente via navegador, então a gente está falando aqui de HTTP. Clássica conexão cliente-servidor. Clássica, aquela que a gente pensa e já vê essa imagem aqui. A gente aprende na faculdade, nos cursos, que é um cliente mandando uma mensagem HTTP para um servidor que responde também a HTTP. Essa imagem aqui é uma super simplificação do que é o processo de verdade, porque ela faz a gente pensar que as duas máquinas não se conhecem e o cliente dispara uma mensagem HTTP e aí sim se conversa com o servidor. Não é bem isso que acontece. Então vamos lá, do começo. Cliente, servidor. Pois bem, a gente quer aqui mandar uma mensagem HTTP. O que acontece de verdade é que as duas máquinas não se conhecem. E elas estão geograficamente distantes uma da outra. Elas precisam se comunicar. E não é o HTTP que cuida da comunicação. É um outro protocolo chamado TCP. Então a primeira coisa que acontece é a abertura de uma conexão TCP entre as duas máquinas. Aí a partir do momento em que a conexão está aberta, as duas podem mandar dados, bytes, né, de uma para outra livremente. A conexão é duplex, então tanto o cliente manda e recebe, quanto o servidor manda e recebe. Mas enfim, cliente e servidor estão distantes. E essa comunicação acontece no meio físico, né? Então a gente precisa de equipamento, precisa de cabos de rede para mandar os dados de uma máquina para outra. Esses cabos são os cabos de Ethernet, fibra ótica, submarinos, tá? Eles ficam no fundo do mar, então a gente não vê. Mas eles estão lá e estão mandando dados na a velocidade próxima da luz, o que é muito rápido. Muito rápido, mas ainda não é instantâneo. Então, os dados levam um tempo para sair da sua máquina e chegar até o destino. Então, supondo que você, o cliente, esteja aqui no Brasil, mas o servidor é o do Instagram, YouTube, whatever, está lá nos Estados Unidos, então a mensagem, depois da abertura do TCP, a mensagem precisa viajar pelos cabos daqui até lá. Isso leva um tempo. Essa viagem de ida e de volta a gente chama de round trip. Ou, vou até botar aqui, RTT. RTT é o round trip time, que é o tempo que leva esse round trip. Por que ele é importante? Esse tempo é a latência, né? Porque quanto mais distante está o servidor, mais tempo vai levar para a sua mensagem chegar até lá e mais tempo vai levar para a mensagem voltar até você. Como a mensagem precisa não só ir, mas voltar, a gente considera a ida e volta como um round trip. Pois bem, existe um limite para a transmissão de dados via cabo, que é o tamanho máximo de dados, de bytes que podem ser enviados, né? Aqui a gente mede em bytes. E eu tenho em algum lugar, no padrão Ethernet, o limite é de 1500 bytes. Isso aqui é importante, deixa eu colocar no cantinho. 1500 bytes de limite. Mas como assim? Quer dizer que pelo cabo eu só posso mandar 1500 bytes? Não. Isso quer dizer que cada pacote pode ter no máximo 1500 bytes. A sua mensagem, antes de ser transmitida pela rede, é quebrada em pedaços menores. São pacotes. Cada pacote, sim, tem 1500 bytes de tamanho. Vou até colocar aqui 1500 por pacote. Além desse limite de bytes que se pode mandar por pacote,
existe um limite de pacotes que você pode mandar por round trip. Por uma série de questões que não cabe explicar a fundo aqui, mas que envolvem a infraestrutura e a arquitetura da própria internet. O custo computacional das máquinas, dos roteadores, enfim. Então existe um limite para evitar o congestionamento da rede. Então existem formas de evitar esse congestionamento. Então existem alguns algoritmos que fazem esse trabalho. Tá? Então o TCP tem um algoritmo feito para evitar essa congestão, esse congestionamento, que é o slow start. Como é que funciona esse slow start? Assim que a abertura da conexão é feita, um valor especial, chamado de janela de congestão, ou congestion window, é configurado. Esse valor é definido pelo servidor. E esse valor determina quantos pacotes, no máximo, aquele round trip pode ter. Pode mandar. Como assim? A gente abriu a conexão TCP. Eu não sei quanta banda de internet tem o servidor. O servidor também não sabe quanta banda de internet eu tenho. Então, o que esse algoritmo faz é manda sempre um valor pequeno de pacotes. E se todos os pacotes chegarem, aumenta esse número. Então ele manda uma quantidade pequena, 10 pacotes, em um round trip. Os 10 foram recebidos, agora manda 20. Os 20 foram recebidos, então no próximo manda 40. Recebidos, 80. E assim vai. Até você chegar no limite de pacotes que você consegue mandar com a velocidade de internet que você tem. Aqui é até uma curiosidade. Não importa se você tem uma internet de 1 mega ou de 10 gigas. Abrir uma conexão TCP, você vai mandar no primeiro round trip 10 pacotes. E aí conforme você vai trocando bytes, essa janela vai aumentando. Então se você já percebeu que... Hoje em dia é difícil perceber, porque hoje em dia a rede é muito rápida, mas lá em 2009 era muito mais fácil de perceber. Quando você fazia um download e abria aquele pop-up, ele mostrava tempo restante. Aí mostrava 2 dias, sei lá, tempo restante, 2 dias. Aí conforme o tempo ia passando, ia diminuindo drasticamente, né? 1 dia, 40 minutos, 10 minutos, 1 minuto, e acabava o download e você não precisava esperar os 2 dias. E isso acontecia justamente porque naquele momento em que a conexão foi aberta, a janela de congestão de pacotes é pequena, 10. Então, com aqueles 10 pacotes, fazer o download inteiro ia demorar, de fato, 2 dias. Só que conforme o tempo foi passando, os pacotes foram aumentando, né, o número de pacotes foi aumentando, o tempo foi diminuindo, que a janela foi aumentando, então agora nessa nova janela o tempo é menor. E agora nessa nova janela o tempo é menor ainda. E assim vai, até você chegar no limite de pacotes que você consegue mandar com a sua rede, com seu, sei lá, 20 mega, naquela época, acho que era isso, 20 mega de internet, e que ia demorar só 2 minutos, né? Então você vê essa mudança drástica no tempo de download de arquivos. Por conta desse protocolo, desse algoritmo, na verdade, do Slow Start. Mas enfim, isso foi só uma curiosidade. Voltando aqui para a explicação. Então, cliente e servidor querem se comunicar, abre uma conexão TCP. Uma janela máxima de pacotes que pode ser enviado por round trip, por ida e volta, é definida com um valor mínimo de 10, ou valor máximo de 10, na verdade, o valor inicial máximo de 10. Então você pode mandar 10 pacotes nessa conexão, cada pacote pode ter 1.500 bytes, no máximo. Dos 1.500, o próprio protocolo TCP já reserva 40, porque ele tem que setar uns cabeçalhos, uns metadados. Então, de dados seus, de verdade, do seu site, digamos assim, você só tem 1.460 para mandar. Só pode mandar os 1.460 por pacote. Você tem 10 pacotes para mandar nesse primeiro round trip. Então daí é só fazer a conta. Você tem os seus 10 pacotes, cada um com 1.460, você tem uns 4.600, os 14.600 bytes para mandar em um round trip. 14.600 é a mesma coisa que 14.6 kilobytes. E é daí que vem a regra dos 14 kilobytes. Se o seu site tiver, no máximo, 14.600 bytes, ou 14 kilobytes, ele vai ser entregue por inteiro em um round trip apenas. Então você não tem que voltar ao servidor para buscar o restante que ficou faltando baixar, porque você já mandou ele inteiro no limite que você tinha, assim que a conexão foi aberta. E se meu site tem 15 kilobytes? Então ele vai te entregar os 14 kilobytes nesse primeiro round trip, e aquele 1 kilobyte que faltava ele vai voltar para o servidor para pedir
Então você vai ter que esperar de novo mais um round trip. Então, supondo aqui que o RTT seja de 100 milissegundos, porque 50 milissegundos para ir, mais 50 para voltar, então em 100 milissegundos ele te entrega os 14 kilobytes, e se ele tiver mais que 14 kilobytes, o restante ele vai entregar em mais 100 milissegundos. Então, perceba que por 1 kilobyte o tempo de resposta dobra para entregar o seu site, entendeu? E é daí que vem essa regra dos 14 kilobytes, que mandar um site com menos que 14 é muito mais eficiente do que mandar um que tem mais que 14. Esse é o porquê. Essa é a primeira parte do vídeo que explica o porquê. Agora a gente vai entrar na parte do vídeo que explica o porquê não, que é igualmente interessante. A gente está falando aqui de HTTP. Então, depois que a abertura do TCP é feita, você está livre para mandar o seu site HTTP. Acontece que hoje a gente não usa puramente HTTP. A gente usa HTTPS. E é esse o pulo do gato. Eu vou até colocar HTTP aqui no cantinho, com a setinha bonitinha apontando para cá. Porque aí você sabe que isso aqui é HTTP. Hoje em dia, a gente está falando de HTTPS. O S é a camada de segurança de criptografia do protocolo. Então, como é que funciona hoje em dia? Deixa eu até copiar esses carinha. Ah, não dá. Amém. Deu sim. Então vamos lá. Hoje em dia, cliente e servidor se comunicam por TCP, normal. Tá? Normal. A janelinha de congestão com 10 pacotes máximo para mandar é setada também. Igual. Os limites aqui de bytes por pacote, igual também. Mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é que depois que a conexão é aberta, eu não vou mandar o meu site HTTP. Porque eu preciso abrir a conexão de segurança. Então, por cima da conexão TCP, eu vou abrir uma outra conexão com outro protocolo chamado TLS. Esse é o protocolo de segurança. Ele que troca os certificados, troca a identidade e garante a criptografia dos dados. E esse protocolo TLS, essa conexão TLS, acontece em cima da TCP. Então, a própria abertura dessa conexão TLS já está mandando bytes para o servidor. Vocês já estão trocando bytes, vocês já estão consumindo dessa janelinha de contexto aqui, janelinha de congestão, perdão. Então aqui, depois que a janelinha foi configurada, você começa a abrir a conexão TLS, vocês vão trocando bytes, trocando pacotes, recebi os pacotes, recebi os 10, recebi, então manda 20. Recebeu os 20? Recebi, então manda 40. Recebeu os 40? Recebi, então manda 80. E assim ele vai trocando informação, até que essa conexão TLS esteja estabelecida. Depois que essa conexão está estabelecida, é que sim, você vai mandar o seu site em HTTP. No momento em que você vai mandar o seu site em HTTP, a janela de pacotes máximos que você pode mandar já é maior do que 10, por conta da conexão TLS que gastou essa janela. Então, neste ponto onde você vai mandar o seu site, você já tem mais do que 14 KB para mandar. Então termina que, hoje em dia, por conta da própria camada de segurança do protocolo, esse valor de 14 é obsoleto. Alguns servidores já implementam mais que 10 por padrão no tamanho inicial da janela de congestão. Então, alguns servidores podem iniciar essa janela com 30 ao invés de 10. E outra, a gente está considerando aqui o algoritmo de controle de congestão, que é o Slow Start, que também já é obsoleto desde 2023, porque existe um outro algoritmo de controle de congestão, que é o Cubic. Ele mesmo já torna o Slow Start obsoleto, ou seja, toda essa parte que eu expliquei aqui, que torna obsoleta essa ideia da regra dos 14 KB, também é obsoleto. Claro, esse Cubic, não é hoje tão amplamente adotado quanto o Slow Start, mas ainda assim perceba como a tecnologia evolui. As soluções para os problemas evoluem também. Então, assim, continue se preocupando com performance. É muito, muito bom para você que paga menos, né, quando contrata o servidor, quanto para o cliente que recebe o site ali, o aplicativo, em menos tempo. Então é isso. Se eu expliquei mal explicado alguma coisa, não ficou claro, eu errei alguma coisa, fique à vontade para pontuar aí nos comentários. Que é isso, a vida é um grande aprendizado. Valeu e falou!
Falou!